Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petris. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais, aí por trás da influência. E não é fofoca, é conteúdo sério, fofoca só às vezes. Bem-vindo, John! Muito obrigado. Obrigada por estar aqui mais uma vez compartilhando seu conteúdo, seu conhecimento com a gente. E, gente, só pra quem não me conhece, eu sou a Maria, como eu falei, eu trabalho com influenciadores há 10 anos, sou assessora de influenciadores digitais desde 2016 e sou fundadora e CEO da The Coaches, que é a minha agência. E o Jonathan tá comigo aí na The Coaches já faz 5 anos e é o nosso gestor de projetos. Então, o Jonathan trabalha aí ao lado das marcas, trabalha com influenciadores há 5 anos e tá sempre aqui compartilhando comigo, junto comigo, conhecimento sobre o mercado de influenciadores. É isso aí, estamos no 60º... 60º, eu acho. Eu acho. Segundo episódio. Bastante coisa já, né? Bastante história que já contamos, ainda temos bastante história pra contar. É isso. E hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Um assunto... Polêmico não, vai. Um assunto bom demais pra ser verdade? Pode ser? Uhum. Pode ser bom demais pra ser verdade? É possível encontrar, ter dinheiro, liberdade e reconhecimento assessorando influenciadores? Será que é possível? Será que não? Por que eu trouxe esse tema, né? Eu trouxe esse tema porque eu sei que é o que muitas pessoas buscam. Tenho certeza que todo mundo busca por dinheiro. Tenho certeza que muitas pessoas querem ter uma vida com mais liberdade, algo que a gente vê, né, acontecer. E também vejo muito as pessoas querendo ser reconhecidas, não fazer um trabalho por fazer um trabalho em que elas possam colher os frutos, que as pessoas possam vê-las, porque ter mérito por aquilo que a gente faz é muito importante, né? Fazer por fazer e os outros colherem os frutos, é muito doído, é chato, é desmotivante, né? Faz a gente se sentir frustrado mesmo com a nossa carreira. Então, as 3 coisas juntas parece um pouco bom demais pra ser verdade. Só que a gente vive num cenário muito bom pro mercado de influenciadores, né? Então, quem sabe a gente não pode encontrar. E hoje a gente vai mostrar com números, né? O quanto dá pra unir todas essas 3 coisas, né? A gente sempre conta histórias aqui, né? Dos teus alunos e até as tuas próprias vivências. Hoje vai mostrar com números o quanto tudo isso é possível, né? Sim, tem muitas pesquisas legais, né? Graças a Deus, o mercado de influenciadores está crescendo muito. E já, por exemplo, o Influencer Marketing Hub, que é uma empresa, né, que faz uma pesquisa já desde 2016 sobre o mundo dos influenciadores. Então tem um histórico legal, agora a gente já consegue começar a ver, justamente porque é um mercado já muito importante para o marketing no mundo inteiro. Então a gente tem essas pesquisas que consegue compartilhar. Além disso, gente, é um tema importante porque eu vejo muitos dos meus alunos compartilhando isso, né? Então, eu tenho uma amostra ali a gente já passou dos 700 alunos, né? Olha que legal. Então, agora, provavelmente, com certeza mais de 800. Agora, neste momento que vocês estão assistindo esse podcast. E dessa amostra que eu tenho, eu vejo que as 3 coisas são as coisas que as pessoas mais buscam, assim, quando elas vão para assessoria. Porque elas veem essa oportunidade, elas veem que é possível. Obviamente não é para todo mundo, né? Todo mundo que vai entrar que vai conseguir, mas que é possível. Então, por isso eu escolhi Dos 3, qual que tu acha que eles mais querem? Dinheiro, liberdade ou reconhecimento? Pelo nosso mapeamento, liberdade. Liberdade primeiro que dinheiro ainda. Primeiro que dinheiro, porque eu sinto isso, né, nas conversas com os alunos, que eles não optariam por um trabalho que desse mais dinheiro, mas que tirasse completamente a liberdade deles, entendeu? E o que seria essa liberdade? Não é só a liberdade geográfica, de poder trabalhar em casa e tudo mais, mas é a liberdade de ser quem você é, né? Tipo, puta, eu não quero trabalhar num lugar onde eu tenha que me fantasiar pra ir trabalhar, que eu tenha que usar salto sendo que eu não quero. Inclusive, esse foi um dos motivos de tu também ter começado a assessorar na época, né? Me identifico muito também, com né? as 3 coisas. Buscava muita liberdade, buscava dinheiro, buscava reconhecimento, né? A gente sabe que numa grande empresa, por exemplo, reconhecimento é muito difícil, né? Justamente porque você é só mais uma pecinha ali numa engrenagem gigante, e na assessoria você vê o impacto do seu trabalho muito mais direto, né? Então, foi por conta das 3 coisas, mas liberdade era uma das coisas mais importantes pra mim. Então, eu percebo que as minhas alunas falam muito isso, tipo, Maria, eu abriria a mão de ganhar melhor, com certeza abriria a mão de ganhar melhor, pra trabalhar com algo que me desse mais liberdade. Liberdade pra ser quem eu sou, pra vestir as roupas que eu gosto, pra
poder trabalhar em casa, pra poder estar mais perto dos meus pais, pra poder estar mais perto dos meus filhos, pra poder viajar quando eu quiser. E não, né, e às vezes pra poder tirar um cochilo, parar na metade da tarde pra tomar um café, pra poder ter coisas pequenas, assim, né? Pra poder trabalhar de pijama, pra poder trabalhar da cama, pra, puta, eu tô com enxaqueca, poder, né, dar uma desligada e não trabalhar durante 1 hora, 2 horas. Trabalhar até um pouquinho mais tarde num dia e começar mais tarde no outro também. Exato, poder pegar uma balada no meio da semana pra no outro dia acordar meio-dia e começar a trabalhar só de tarde, daí até mais tarde um pouco. Então a liberdade, ela vai mais do que a gente imagina que seja... Ser dono do seu tempo, na verdade, né? Ser dono da sua vida, quase, né? Ser dono da sua vida, tipo, você poder fazer as suas escolhas. Mas pra você ter liberdade, daí é isso. Pra você poder ter liberdade, você precisa ter dinheiro. Então uma coisa vem muito atrelada à outra. Exato. Não tem como, né? A gente vive numa sociedade capitalista, a gente vive numa sociedade que a gente depende da grana. Então... pra ter liberdade, você precisa de dinheiro. Mas é aí que eu me refiro à parte de que abre mão de um pouco mais de dinheiro, não de todo o dinheiro, obviamente, pra ter uma vida com mais liberdade, com mais tranquilidade, assim. Então, tu acha que quando tu começou a chorar, a liberdade foi mesmo o teu ponto principal? Eu acho que foi meu ponto principal, assim. Eu tinha 4 coisas pra pedir demissão. Liberdade. Eu tinha vontade de chorar todo dia que eu tinha bater ponto. As roupas que eu usava, que inferno. Eu nem sabia que eu odiava tanto depois de uns anos que eu percebi. Daí 2, o dinheiro. Porque eu percebi que eu ia ter um teto muito rápido. Tipo, que eu ia chegar no ápice da minha vida. Tipo, ganhar 5 mil... Eu já contei essa história, né? Ganhar 5 mil reais por mês, pra mim, era tipo... Meu Deus do céu, que surreal. Mas depois daqui eu vou pra onde? Tipo, eu entendi que, tipo, logo ia parar. Eu ia ficar 10 anos ganhando 5 mil. E não ia poder ter mais... nenhuma, né, não tinha perspectiva. 2, burocracias e falta de reconhecimento dentro do ambiente corporativo. Que é essa coisa de, tipo, putz, eu fiz um trabalho... Foda. Tipo, um puta trabalho legal, não tinha mérito nenhum, ninguém me reconhecia, não via o meu trabalho tendo efeito também, porque eram muitas camadas, sabe? Então não via impacto. Sim. E outra coisa era trabalhar com algo legal. Que isso é muito subjetivo. Sim. Mas eu buscava trabalhar com algo que eu achasse divertido, achasse legal, me desse... que eu ficasse feliz fazendo, sabe? Então, o ambiente corporativo tirava todo o tesão que eu podia ter pelo trabalho, porque vinha toda essa outra coisa. Por mais que eu gostasse do que eu fazia, porque eu até gostava, mas o fato de não ter liberdade, de ser mal paga e de não ser reconhecida fazia com que eu não gostasse do trabalho, né? Então, isso vinha em segundo plano ali. Cara, eu quero trabalhar com uma coisa que eu gosto, eu não tô gostando disso aqui. Mas não era só porque eu não gostava daquilo. Talvez eu não gostasse tanto, mas era porque todo o resto era tão pesado, tão chato, que daí tirava realmente todo o tesão que eu podia ter por aquele trabalho. E eu sou muito as minhas alunas, né? Tipo, sou muito parecida. Muito, 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 muito. Elas se identificam muito comigo, eu me identifico muito com elas. Sempre que eu entrevisto, eu penso, meu Deus, mas comigo foi igual. E elas falam, 5 anos, tu contou a tua história comigo. Eu percebi que as nossas histórias eram muito parecidas. Com o que a gente sonhava, o que a gente desejava. Então, quando eu trago tudo que eu sei sobre elas, eu falo de mim também. Sempre que eu falo delas, eu falo de mim, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito isso também, né? Essa virada de chave aí da pandemia, de... Valorizar um pouco mais a vida também. Todo esgotamento mental que a pandemia trouxe pra gente, fez a gente repensar muito na nossa maneira de viver, né? Repensar e valorizar e é isso, valorizar e entender o que é prioridade mesmo pra gente. Né? Foi tão pesado, né? Agora que já acabou, mas foi tão pesado esse período que eu falei, cara, será que vale a pena trabalhar tanto? Né? Ou até e não mesmo, seguir os nossos sonhos, e assim, né? E quem era CLT muitas vezes foram demitidos porque não tinha espaço, ou quem era... Sei lá, as empresas começaram a quebrar, não estavam vendendo, né? Enfim, é muito difícil. E trabalhando com a internet, a gente viu que a internet é uma coisa que, né, assim, tem vida longa, assim, ainda pela frente, Total. né? Então, e muito mais, tem vida longa e cada vez crescendo cada vez mais, né? Total. Então, é isso, são possibilidades mesmo que estão chegando após a pandemia também. Acho que as prioridades mudaram um pouco mesmo, acho que é bem isso. Mas, bom, vamos falar então um pouco do mercado. Vamos possível encontrar tudo isso, né? Sim, é possível. Não é pra todo mundo, não é? Ah, meu Deus, entrei como um passe de mágica, me bombei.
Mas é possível. É possível, daí, no meu ponto de vista, é possível principalmente porque hoje a gente tá num mercado que é a crista da onda, que é o momento, que é o marketing, a comunicação, acho que todos os setores, mas é porque esse é o nosso, né? Tem momentos. Tem uma coisa que estoura e outra coisa que cai um pouco. E a gente tá nessa onda. Essa onda tá começando a se formar, começando a quebrar. Eu venho surfando essa onda, a gente vem surfando essa onda há muito tempo. Eu há um pouquinho mais que tu, mas tu também há muito tempo. É esse boom dos influenciadores, né? E os estudos que a gente vai falar hoje mostram que, na verdade, vai continuar crescendo, né? A tendência é crescer cada vez mais, né? A gente não chegou nem no auge ainda. Se a gente acha que já tá no auge, a gente tá muito enganado. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Isso é muito louco, né? Quando a gente tá imerso num ambiente, quando a gente tá imerso num mercado, a gente acha que todo mundo já sabe. A gente acha que todo mundo já sabe que influenciador ganha dinheiro. Todo mundo já sabe que tem publi. Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe. Só tu dá um passo, não precisa nem ir pra pessoas mais velhas. Qualquer pessoa que tu conversar, que seja de uma área diferente, da medicina, a pessoa vai falar, tá, eu sei, influenciador tá bombando, tem influenciador rico e tal, mas dá pra ganhar dinheiro com isso? Como que não tem noção. Só entende que o universo de influenciadores existe. Mas no fim, eu tenho até uma pesquisa com os meus alunos, né? Perguntando, você já tinha ouvido falar na profissão assessor de influenciador antes de me conhecer, de conhecer a Maria, de conhecer o profissão assessor? Não. E mais de 60% das pessoas não. Sendo que a maioria dos meus alunos são da área da comunicação. Então, olha que louco, né? Então, na minha pesquisa, aí no ambiente controlado ali que eu tenho, a maioria das pessoas, mais de 50% das pessoas, nunca nem tinham ouvido falar na profissão, sabe? Sabia que o influenciador ganhava dinheiro, sabia que tinha alguém que lá tava por trás dele de algum jeito. Mas não sabia quem era, o que fazia, como funcionava, qual era o nome da profissão. Então, isso, a minha amostra é pequena, mas ela já é bem relevante para o mercado de assessoria hoje no Brasil, né? Porque a gente sabe que é um mercado pequeno. Sim. Então, isso mostra o quanto o nosso mercado ainda está muito no começo. De quantas pessoas realmente não sabem como que funciona e tal. Mesmo quem já trabalha com marketing e tudo mais. E agora eu queria começar falando dos dados do começo. O que seria o começo? O começo primeiro de tudo, né? O assessor precisa de um influenciador. E a gente tá num mercado que 2022, eu acho, a gente se tornou o país com mais influenciadores digitais do mundo. São mais de 10 milhões de influenciadores. Quer dizer que 5% da população se considera, né, segundo a Nielsen, que é um órgão que... Não é um órgão, é uma empresa mesmo, privada, que faz pesquisa de audiência. Qual a explicação tu dá pra isso? Porque, assim, o Brasil é de longe o país com melhor internet do mundo, né? A gente sabe que a qualidade da internet não é a melhor, comparada a mas vários outros países. Sim. Não é um país de primeiro mundo, é um país subdesenvolvido, não é um dos países mais... Enfim, tem várias questões... Né? O que tu acha? Por que no Brasil o boom é tão grande? Por que tem tanto influenciador comparado aos Estados Unidos, China, Índia, que a população é muito maior e muito mais moderno, enfim? Gente, tá ventando muito, tá surreal. Agora eu falo, me interrompendo do nada. Eu não consigo me concentrar quando tá ventando assim. Mas te respondendo. O que o Brasil tem, assim? Eu vou devagar com algumas coisas. A primeira coisa, tentar ser breve. Primeira coisa o brasileiro precisa de oportunidade, né? A gente, diferente do europeu, por exemplo, do inglês, do britânico, né? O inglês, o espanhol, eles têm uma vida boa, né? Ou seja, se eles trabalham em um emprego como um emprego num supermercado, um emprego numa loja, eles já vão ter uma vida boa. Eles vão trabalhar num emprego que no Brasil paga mal, mas lá não. Eles vão ter uma vida boa. Então eles não precisam... Qualidade de vida. Vão poder fazer as coisinhas dele, vai estar tudo ótimo. Vão ter educação, vão ter saúde, vão ter comida, vão ter tudo do bom. Tudo de bom assim vai estar pra eles. No Brasil, não. A gente precisa lutar mais. A gente precisa lutar muito pra conseguir ter as coisas. Então, na minha visão, isso é completamente um achismo da Maria. A gente consegue ver isso acontecendo com muitas pessoas da internet. Isso inspira, e como o brasileiro precisa correr atrás, ele quer correr atrás de ter aquilo que ele vê. E daí ele corre atrás, daí ele começa.
A gente é muito empreendedora. Eu acho que a gente deve ser um dos países que mais tem empresa aberta no mundo. Deve ser. Esse dado eu não tenho. Mas a gente tem muita empresa aberta. A gente é muito empreendedor porque a gente precisa. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa correr atrás. A gente precisa fazer o negócio acontecer. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente. E não vai ter um emprego, né, que deveria ter, mas um emprego que pague bem, mesmo que tu tenha pouco estudo, por exemplo. Sabe? Então, eu acho... Esse é um ponto que eu acho. E tem uma outra coisa que é um fato, que o brasileiro, ele é muito... Criativo. Não, é heavy user da internet mesmo, que a gente fala. Ele em inglês é o termo, né, que a gente usa pra... É um consumidor muito, muito forte de internet. E isso é um dado mesmo, né? A gente consome muito mais internet, muito mais os influenciadores do que os outros países do mundo. O fato de a gente ter menos conexão de internet, ter menos smartphones, ter menos dinheiro, ter tudo isso... não é inversamente proporcional à quantidade de tempo que quem tem acesso fica na internet. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pouco acesso à internet, poucos smartphones, quem tem, tá muito tempo. Tá muito conectado, tá consumindo muito. E isso eu acho que faz com que mais pessoas consumam, mais pessoas queiram criar conteúdo, mais pessoas queiram fazer parte desse mundo. Pra mim, são essas duas coisas. Então, automaticamente, a tendência é cada vez melhorar mais a conexão com a internet no Brasil, né? As pessoas vão cada vez usarem mais a internet automaticamente. Então, isso automaticamente vai crescer mais o número de influenciadores também. Sim, tem uma pesquisa do Catraca Livre, que o Catraca Livre publicou uma vez, que diz que 75% dos jovens querem ser influenciadores digitais. 75%. É surreal, porque isso é só uma profissão, entre aspas, né? Os outros querem 25% quer ser outra coisa. Bailarina, bombeiro, astronauta... Não. 75% quer ser influenciador digital. Olha que loucura. Ou seja, isso mostra o quanto... É só o começo, né? O quanto vão vir muitos outros influenciadores ainda. Louco, né? Doideira. É porque tá muito em alta. É isso, a gente consome demais, a gente tá muito conectado, a gente tá sempre ligado. Essa é a minha teoria, né? Eu acredito que esteja certo. É o que eu acredito, né? Então eu acredito que esteja certo. Eu acho que também nada impede as pessoas terem suas formações, né? A sua faculdade e criarem conteúdo voltado àquilo. Né? Isso nada impede, assim, da pessoa ser astronauta, ser, enfim, bailarina, só que criar conteúdo da sua profissão. Isso já é um fato, né? Que a gente tá ficando meio coroa. Mas quem tem 20 anos, tá na faculdade, já tem o seu perfil profissional. Eu vejo pela minha irmã. Sim. É impressionante, tipo, todo mundo tem. Na verdade, é ali que eles captam os clientes deles, na verdade, todo né? mundo tem. Na nossa época não era uma realidade, né? Hoje em dia já é. As pessoas da nossa idade já têm seus perfis profissionais também e tal. Acho que a primeira coisa que as pessoas já pensam em fazer quando se formam é criar o seu perfil e começar a divulgar ali pra captar seus clientes, né? Total. E até durante a faculdade, as pessoas já criam, né? É muito louco. Mas, bom, como a gente vinha dizendo, o primeiro pilar para que você conquiste sua liberdade de vida, seja reconhecido, tenha dinheiro na assessoria de influenciadores, é encontrar um influenciador. E é o que a gente tá falando. Tem muito influenciador. E vai ter muito influenciador ainda pela frente, como mostram os dados. Essa pesquisa do Catraca Livre e esse dado da Nielsen, que são 10 milhões de influenciadores no Brasil. É o país com mais influenciadores digitais do mundo, né? Isso faz com que nós, assessores, tenhamos muita oportunidade, muitos perfis pra gente captar e assessorar. Então, o primeiro passo para você se tornar assessor e conquistar tudo isso que a gente tá falando aqui no título do podcast é ter um influenciador para assessorar. E isso tem. Ponto. Então, esse é o primeiro dado que eu queria trazer. Mas depois que você tem um influenciador para assessorar, você precisa fechar publicidade. Você precisa, né? Porque a gente ganha dinheiro fechando publicidade. A gente ganha dinheiro conectando o influenciador com as marcas e parte desse valor fica pra gente como comissão. E aí? Tem marca pra fazer? As marcas estão investindo em influenciadores? Daí eu quero trazer um primeiro dado. Certo. Em 2016, quando eu comecei, foi o primeiro ano que o Influencer Marketing Hub fez pesquisa no universo de Influencer Marketing, né? Não tinha esses dados antes de 2016. Foi exatamente o ano que eu me tornei assessora e exatamente o ano que eles começaram a fazer essa pesquisa. E em 2020 e 2016, eles investiram foi investido $1 bilhão em influencer marketing, influenciadores no mundo. No mundo? No mundo. Agora corta $1 bilhão, acho que 1,5 bilhões de dólares, uma coisa assim. Agora corta para 2023 e a projeção são mais de 16 bilhões de dólares no mundo todo. Em influencer marketing no mundo todo. Não tem essa pesquisa no Brasil. Isso que eu ia te perguntar. Esse dado brasileiro não tem. Ia te perguntar não isso. Tem. E não tem, assim, qual que é a parcela. Desses tantos por cento vai ser investido no Brasil. Mas por que esse dado é o dado que a gente tem? Primeiro, é o único dado que eu tenho acesso. Se você tiver acesso a outros dados específicos do Brasil, de uma fonte segura, né, gente? Comenta aí, né? Comenta aí, manda pra gente, vai ser super legal saber.
Mas o que eu tô querendo dizer com Mas isso? se for pelo óbvio, Exato. se for pelo óbvio, 16 bilhões no mundo inteiro, e o De Brasil dólares, né? e o Brasil é com o maior número de influenciadores, uma boa parcela vai vir pro Brasil. Como a nossa moeda é menos valorizada que a moeda dos Estados Unidos, da Europa, por exemplo, provavelmente, proporcionalmente, em dólares, a gente vai receber menos dinheiro. Uhum. Só que pra representatividade do que recebe aqui, é maior, Muita entendeu? coisa, sim. Então, tem essa questão da moeda, né? Além de tudo, a nossa moeda é desvalorizada, né? Tem todo esse ponto. Então, proporcionalmente, a gente deve receber menos do que outros países. Mas pro que vale aquele dinheiro no Brasil, deve ser deve representar bastante, né? Então é isso, a gente não tem esse dado específico do Brasil, isso é no mundo todo. Mas eu gosto desse dado também porque mostra o quanto a gente sempre teve isso, né? De tipo, cara, acontece nos Estados Unidos, né? Acontece depois no Brasil. E realmente no mercado de influenciadores, isso é um comportamento que vem acontecendo. Os youtubers começaram a bombar nos Estados Unidos. 1 ano, 2 depois, começaram a bombar no Brasil. As blogueiras de moto começaram a bombar nos Estados Unidos. 1 ano, 2, bombaram no Brasil. Então, esse reflexo acontece, né? Tu acha que pode ser que aconteça o contrário a partir de agora? Comece a bombar primeiro no Brasil pra depois ir pra lá? Que o Brasil tá virando referência nisso? Cara, eu acho que sim, e já tem algumas coisas. Até a Meta, né, o Mark Zuckerberg, às vezes eles testam primeiro no Brasil. De tão bom que a gente é em usar novas tecnologias. Tipo, lançou o Thread, né? Agora há pouco lançou o Thread do Instagram. Eu aposto que já deve ter dado por aí na internet de que o Brasil foi o que mais aderiu, sabe? O que mais teve usuário no mundo inteiro nas primeiras horas. Porque é isso, a gente é muito consumidor. Então eu acredito muito nisso. De que vai sim, até as próprias grandes empresas, o Google, o Facebook, vão começar a testar primeiro no Brasil, como já estão fazendo com algumas coisas, pra depois levar pro restante do mundo, porque a gente testa tudo muito rápido. A gente é muito adepto, né, a coisas novas, assim. Isso é uma coisa que o mercado fala sobre o brasileiro. Então é bem legal. Mas beleza, temos muito dinheiro e no Brasil temos muitas empresas. Como a gente falou, né, o brasileiro é muito empreendedor. E a gente tem, se eu não me engano, John, mais de 20 milhões de empresas abertas no Brasil. Mais de 20 milhões. No geral, desde MEI até grandes empresas. 20 milhões. Muita coisa, né? De empresas abertas é ativas. Não são que já foram abertas na história. São que estão pagando seu imposto ali, fazendo, né? Operando ainda no Brasil. Dessas, 70% mais ou menos são MEI. Microempreendedores individuais. Que são pessoas, gente, que recebem, faturam, que a gente fala, até 80 e poucos mil por ano. Isso. Então é um valor pequeno, entre aspas, né? Mas é um valor... 5 mil por mês, se não me engano. 5, 6 mil por mês. Então é um valor onde normalmente essa pessoa não tem uma equipe, não tem, né, funcionários e tudo. É mais pra ela, é um microempreendedor individual. Por isso eu excluo esse dado quando eu falo disso. Então, 20 milhões? Mas 20 milhões não é um cenário real. 70% a gente tira. Sobra 6 milhões. Que são empresas que faturam mais de 100 mil por mês, que a chance de ter colaboradores é maior, que pagam imposto maior, que já tem, né, uma estrutura maior e que tem mais chances de precisar contratar um influenciador. Ou seja, que são potenciais clientes pra gente como assessores, né? Então eu tiro. São 6 milhões. Não existe influenciador suficiente pra isso, né? Não... Obviamente não é uma realidade que todas as marcas vão contratar um influenciador. Não. Sim. Mas as que contratarem, elas não vão contratar um. Elas vão contratar no mínimo 5, 6. Então, vamos supor que metade das empresas vão contratar 3 milhões. Se 3 milhões vão contratar 5 cada uma, a gente tá precisando de 15 milhões de influenciadores. A gente nem tem 15 milhões de influenciadores, a gente tem 10 milhões segundo a Nielsen. E desses 10 milhões, muitos não devem trabalhar com influenciador, com publicidade. São criadores de conteúdo, né? Esse é o segundo dado que a gente traz. A gente esqueceu de trazer um, na verdade. A gente falou, então, sobre 16 bilhões, que vai ser o investimento em marketing, influenciadores. A gente falou de 6 milhões de marca, de empresas. A gente esqueceu de falar o número de influenciadores que tem no Brasil, que são 10 milhões. Sim. Né? Então, o terceiro dado aí são 10 milhões de influenciadores no Brasil hoje, segundo os dados também. Exato. Então, se a gente for fazer todo esse raciocínio que eu acabei de fazer, a gente precisa de 15 milhões de influenciadores para atender essas 3 milhões de marcas, que vão contratar 5 influenciadores cada uma. E a gente sabe que isso não é... né, pode ser menos marcas a contratar influenciadores, elas vão contratar mais influenciadores, né? E lembrando que essas 6 milhões de marcas são as marcas que são ME, que são marcas que lucram até... Que faturam mais de 100 mil por ano. Pelo menos 100 mil por ano elas têm que faturar. Né? Faturar é diferente de lucro, só por isso, tá, gente? É que elas não necessariamente sobra esse dinheiro no bolso delas. Então é isso. É uma junção de dados, né? Tem muito influenciador, tem muita empresa...
tem muito dinheiro que essas empresas estão colocando. E tem um outro dado muito interessante, que eu até nem anotei, mas é da pesquisa do Influencer Marketing Hub, que mostra ao longo todos esses anos, desde 2016, que eles têm a pesquisa, que todo ano eles investem mais. Isso é todo ano, é regra. Sempre tem mais investimento. Nenhum momento ao longo desses anos todos, as marcas investiram menos do que o ano anterior. Então isso mostra o quanto elas estão crescendo o investimento, né? Então, uma coisa legal também da gente pensar que, assim, ó, se pensar pelo óbvio também, são 10 milhões de influenciadores. É muita gente, tá uma concorrência muito grande. Não, sabe por quê? São 10 milhões de influenciadores, mas isso é contando todo mundo que tem ali um número de seguidores. E nem todo mundo a gente consegue monetizar. Sim. Porque nem todo mundo tem um conteúdo legal, tem um perfil bacana. Então, na verdade, acaba fazendo um filtro ali, um funil, e acaba diminuindo mais ainda. Então, a chance de investir cada vez mais em alguns influenciadores que se destacam é muito maior, né? Então, por isso que é importante escolher sempre o influenciador certo para assessorar. Exatamente o que eu ia falar. Isso vai exatamente de encontro com o que a gente sempre fala do influenciador certo. Então tá, tem 10 milhões. Linha de raciocínio correta. Putz, mas daí é muita concorrência. Ou seja, as marcas, né? Pros influenciadores... A pessoa pensar, vai distribuir esse valor aí. Pros influenciadores é muita concorrência, né? Pros assessores não, porque a gente pode escolher quem a gente vai assessorar. O influenciador que tá criando conteúdo, putz, ele às vezes está limitado ao nicho dele, às vezes o engajamento dele não tá bom. Ele tá limitado àquele perfil, né? Então ele realmente tá mais limitado. Mas o assessor não, ele pode assessorar vários influenciadores. Então, é isso, exatamente isso que tu falou. Primeiro, você tem a oportunidade de escolher qualquer influenciador que tu queira assessorar. Por isso que tem que ter critério. Justamente porque tem vários. Justamente porque a marca pode escolher vários. Mas ela vai escolher o melhor. E se você souber escolher o melhor pra você assessorar, a marca vai escolher o seu influenciador para ela fechar a publicidade. Então, quando eu ensino qual é o melhor influenciador pra você assessorar, eu não tiro do cu essa informação. Eu pego essa informação das marcas. Ela não vem assim do além, né, gente? Eu venho das marcas. O que eu falo? O que as marcas querem? Ponto. Então, quando eu digo não assessore qualquer um, eu não quero falar, a Maria é chata, não deixa eu assessorar minha prima. Não. É porque eu quero que você ganhe dinheiro. E eu sei o que as marcas querem. O que as marcas tempo, né? buscam quando elas querem contratar um influenciador. Pronto, acabou. Não vem do cu. Vem do fato. Vem da vida real. Vem do mercado. E é isso, tá? Mas daí pronto. Brincadeiras à parte, que é verdade também, temos mais um dado mega relevante pro nosso mercado, que é o seguinte: a gente se tornou em 2022 o país mais influenciado por influenciadores digitais do mundo. E eu quero te explicar uma linha de raciocínio que eu sempre explico pros nossos clientes. Sempre trago esse dado, olha só que interessante. Eu sempre trago este dado, esse gráfico está na nossa apresentação para os clientes que a gente está captando para trazer para a agência, para as marcas que a gente está captando para trazer para a agência. Que é, você marca, você quer investir em influenciador? Não, você marca, você quer o quê? Ganhar mais dinheiro, vender mais seu produto ou seu serviço. Ponto, é o que a marca quer. Essa marca, ela precisa de meios de comunicação para atrair novos clientes. Ela precisa captar novos clientes de alguma forma, porque no fim ele quer trazer mais cliente para, consequentemente, vender mais. Eu tenho um dado que é do Statistics Consumer nananana, depois eu falo o nome certinho, que falou em 2000, é uma pesquisa mundial, que falou que em 2022 nós nos tornamos o país mais influenciado por influenciadores digitais. Ou seja, mais de 45% das pessoas pesquisadas disseram que já compraram algo por influência de um influenciador digital. Você, marca, quer vender mais? Você vai perder a oportunidade de estar em um canal de comunicação, que é o influenciador, que 45% da população brasileira pesquisada já comprou algo por causa desses caras. Você não pode ficar de fora. Então é um super argumento para convencer a marca de contratar o seu influenciador. De convencer a marca de contratar um serviço de planejamento estratégico de influencer marketing. Por quê? Cara, eu tô com um canhão de mídia aqui. Essas pessoas estão sendo influenciadas dentro desse universo. Não só a um novo hábito, a uma nova forma de se vestir, mas a um novo consumo. E você não vai estar aqui, aposto que sua concorrência vai estar, né? Aposto que quem tá vendendo... Não tem como não tá. Porque hoje, diferente de quando eu comecei, não dá pra fechar os olhos pra um mercado que já é consolidado. Ele já é consolidado. Ele ainda está crescendo, ele ainda tá em ascensão, mas ele já é consolidado. As marcas já estão investindo. O seu concorrente já tá investindo. Né? Se você não estiver investindo, você vai estar perdendo um novo canal de aquisição de cliente. E que é um canal de aquisição de cliente que converte 45%. Ou seja, então tu quer dizer que
Além do Brasil. Indignado, né? Não, além do Brasil ser o país com o maior número de influenciadores do mundo, tem um puta potencial de investimento, porque, né, desses 16 bilhões do mundo, uma boa parte vem pro Brasil. Além do Brasil, ainda é o país que a galera ainda mais compra. Então, elas não só consomem, elas ainda adquirem aquilo elas que passam um cartão de crédito. Então, não tem por que dar certo. Não tem por que não dar certo. Não tem por que dar errado, na Dá verdade. errado, exato. A gente tem influenciador, a gente tem marca pra caramba investindo, empresa pra caramba investindo. Tem gente a gente tem boa dinheiro, no mercado tem gente pra muito poder boa. comunicar. Tem muito dinheiro sendo investido. E as pessoas sendo investido nos influenciadores. E as pessoas, de fato, estão comprando dessas publicidades que estão sendo feitas. Estão comprando desse dinheiro que é investido no influenciador e, consequentemente, vira publicidade e, consequentemente, vira uma compra lá no fim. A minha mãe é muito engraçada, né? Eu falo, caraca, eu não conheço ninguém mais influenciado do que a minha mãe. Tô entrando no banheiro da minha mãe, tem todos os produtos das blogueiras. Hidratei, Biang, não sei, muitos. Salve. Que mais que a minha mãe tem? Minha mãe tem todos, eu nunca vi igual, juro. E existem, inclusive, várias marcas que a gente sabe que cresceram e são quem são hoje por causa dos influenciadores, né? Total. Que colocaram lá atrás, nem lá atrás, há pouco tempo, o investimento todo em influenciadores, e é o que é hoje por causa de influenciadores. Salve é um bom exemplo, Desinchar um ótimo exemplo, Hidratei. A maioria das marcas não investe mais em televisão, como era antigamente, investe em influenciadores, na internet. E todas essas marcas que a gente acabou de falar são marcas muito jovens, né? Marcas que têm, 5 anos. É muito pouco tempo isso, tá, gente? Pouquíssimo. Imagina, Boticário, quantos anos tem? Uma L'Oréal, quanto tempo tem, né? Mas Salve tem 4, 5 anos. Biang, Desinchar, Hidratei. Super Coffee, exato. Super Coffee também é uma marca super forte dos influenciadores. Todos esses produtos a minha mãe com certeza já comprou. Mas é isso, a gente compra, não adianta. E olha que ela é de uma outra geração, né? Ela é um caso super, né, pontual, que ela é de uma geração um pouco mais velha, né? Agora imagina a galera da nossa idade, sabe? Total, imagina, todo mundo tem. Mas é isso, esses são os dados que a gente tem hoje, né? Deixa eu até falar o nome certinho da empresa que falou. Só pra vocês terem aí, a Statistic Global Consumer Service. Então, tem ali o dado, né? Que publicou o dado de que o Brasil se tornou o país mais influenciado por influenciadores digitais do mundo, superando China e Estados Unidos, né? Que são países muito mais desenvolvidos, muito mais poder aquisitivo. Eu fico pensando onde é que a gente vai chegar ainda, né? É isso. É muito louco. Tem muito caminho pela frente. E olha só o que a gente falou lá no começo do podcast, né? Tudo isso aqui tá sendo dito, que a gente é gigante, que a gente é foda, que... Nananana. Só que as pessoas não sabem nem o que é um assessor. As pessoas são da área da comunicação, não sabem nem o que é um assessor de influenciador. Então, olha o quanto... Quando eu comecei a criar conteúdo, essa era a minha sensação. Falei, cara, tá tudo crescendo tanto. Os influenciadores estão muito tops, muito fodas. Criando conteúdo massa, um monte de gente legal. As agências crescendo, se estruturando, trazendo informação, fazendo um monte de coisa massa. As marcas investindo, se desenvolvendo, fazendo campanha diferente. E assessoria? Tá ficando pra trás. A pessoa que dá suporte a tudo isso. Que conecta tudo isso, que faz tudo isso acontecer da melhor forma possível, tá pra trás. Não tá conseguindo acompanhar mesmo esse crescimento. E pra isso precisa ter informação, precisa ter conteúdo, as pessoas precisam estudar. E daí eu comecei a criar conteúdo também. Fico imaginando o caos que seria se, com toda essa demanda que tem, se não tivesse esse suporte dos assessores atrás. A gente sabe o quanto é difícil, né? Lidar direto com influenciador. Porque se na nossa época, sei lá, 5 anos atrás, que não tinha curso, a gente, né, tava meio que aprendendo, já era tudo meio que fazendo no escuro, hoje em dia que tá tudo até mais fácil até pra quem é assessor, né? Total. Bacana. Muito mais, imagina. Agora tá muito mais estruturado. Quando eu me tornei assessora... Era tudo mato. Quando eu cheguei era tudo mato. Quando eu cheguei era tudo mato. E é muito louco, porque eram raros os influenciadores que chegavam com assessoria, era só uns mega influenciadores, só que era muito famoso, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia já tá muito mais consolidado, graças a Deus. Mas mesmo assim tem muito pouca informação, tudo. E é isso. Agora que a gente disse, John, que é sim possível você conquistar tudo isso por conta de um mercado aquecido e da crista da onda que a gente tá surfando e tal, como conquistar dinheiro, liberdade e reconhecimento. E eu trouxe alguns tópicos, né, pra gente conversar, algumas dicas rápidas e práticas pra vocês implementarem e que são tópicos, assim, que eu sei que são diferenciais, são coisas básicas que precisam ser feitas, mas que, se bem feitas, se tornam diferenciais pra você no mercado conquistar mais dinheiro, liberdade e reconhecimento. Certo, vamos lá. Primeiro é dinheiro.
Relacionamento com pessoas e assessores. Cara, eu acho que isso pra mim é o principal. É o principal pra ti? Que legal. Eu também botei primeiro porque eu acredito que seja o principal. Eu acho que é o principal porque... Cara, ninguém consegue fazer nada sozinho, assim, né? A gente precisa das pessoas pra nos ajudar. Um ajuda o outro, na verdade, né? E... Parar de encarar o outro, seja ele agência, seja ele assessor, como concorrente, né? Quanto dinheiro a gente já não fez dividindo comissão, né? Muito pelo contrário, é aumento de oportunidades, na verdade. Total. O que eu quero dizer com isso, né, gente? Às vezes a gente pensa, nossa, tem outro assessor aqui, ele pode roubar meus clientes, os influenciadores. Só que muito pelo contrário, né, John? O que pode acontecer? Pode acontecer de ele ter uma rede de relacionamento com marcas que você não tem. De você ter uma rede de relacionamento com marcas que ele não tem. De ele ter alguns influenciadores que caibam em marcas que você tem contato, e você pode vender. E às vezes as suas marcas vão encaixar com influenciadores que ele assessora e vice-versa, né? Então o que eu quero dizer às vezes eu assessoro um influenciador de moda. E aquela assessora, o Jonathan não assessora ninguém de moda. Mas ele tem contato com marcas de moda. Então ele vai pegar o meu influenciador e vender para as marcas que ele tem de moda. E ganha com isso também, dividindo comissão com outro assessor. E eu acredito muito que a gente construiu a agência que a gente tem, que a gente construiu o nosso nome, e os resultados financeiros que a gente tem em função disso. Com certeza, 100%. Não, 100% não, porque, né, uma boa parte foi do nosso... De um trabalho manual também ali, individual, mas assim, eu acho que, 90%. Sei lá, 90% foi... Relacionamento. E tratar as pessoas bem e tudo mais. E atrelado a isso, eu já quero fazer um gancho para a segunda dica para fazer dinheiro. Tenha relacionamento com as pessoas, faça bons relacionamentos, não encare as pessoas como concorrentes. E seja honesto. Porque se você for honesto e parecer honesto, né? Ser honesto e parecer honesto, mostrar a sua honestidade pro influenciador, transparência com a marca e tudo mais, você consequentemente vai ter uma vida mais longínqua, muito mais tempo de mercado. Então não só você vai ganhar dinheiro hoje com seus relacionamentos e com a transparência nos relacionamentos, que é muito importante, com as assessorias, com as marcas também, ganhar dinheiro hoje com eles e para sempre, por muitos e muitos anos. Porque a gente não ganha dinheiro só hoje, a gente não quer ganhar dinheiro só hoje, a gente quer ganhar dinheiro por muitos anos. Sim. E com honestidade você consegue. Não, e o que muita gente cresce o olho, né? Cresce o olho achando, porque agora eu tô ganhando muito dinheiro, essa oportunidade de eu ganhar dinheiro agora, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Não é assim que tem que pensar, né? Tem que pensar numa coisa assim, ao longo prazo mesmo. Total. Às vezes perder um pouquinho aqui, que é isso, dividir comissão e tal, pra ganhar mais na frente. Tem mais alguma dica sobre dinheiro? Consistência. Consistência, gente. Ninguém chega em lugar nenhum se não tiver consistência. Eu, antes de começar o podcast, eu perguntei pro Jonathan. Falei, Jonathan, há quanto tempo tu faz relacionamento com as marcas? Relacionamento todo dia, toda hora, todo todos momento. Os dias, há 5 anos. Toda hora, todo momento. Todo tempo, todo momento. Se a gente perder esse tesão, essa vontade de se relacionar, de atender bem, de fazer um trabalho bacana ali com aquela marca, porque isso é construir relacionamento... Putz, muito difícil de você conseguir ter uma vida longa, Cara, né? E o mundo dá voltas. O nosso mercado não podia ser diferente, ele dá muitas voltas. Hoje em dia, alguém vai estar precisando de ti. Alguém tá precisando de ti, mas lá na frente tu pode estar precisando da pessoa também. Então não trata ninguém mal, não tenta passar a perna em ninguém, porque o mundo dá voltas. Outro dia a pessoa vai estar precisando de ti e não vai, talvez, confiar no teu trabalho, Total. né? Exatamente. Nossa, dá muitas voltas. E as coisas acontecem rápido, né? Tem gente que, tipo, tá super no comecinho e de repente já tá bombando, né? Um assessor e tal. Umas marcas, às vezes a marca desdenha a marca é super pequena, dá 2, 3 meses a marca tá estourada, todo mundo usando. Exato. Não é, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente tem que dar valor a tudo. E o mercado é um mercado que ele não é um mercado grande, mas é um mercado pequeno também, onde todo mundo se conecta, todo mundo se conhece. Então, Total. se faz alguma coisa errada, as pessoas comentam, as pessoas sabem, então vai acabar te queimando, né? Total. Então, dinheiro, relacionamento com as pessoas, crie relacionamento com assessores e tudo. Seja honesto, né? Vai te dar muito mais dinheiro se você for honesto. Não vale a pena, gente. Não vale a pena, definitivamente. 3, seja consistente. Tudo que você faz todos os dias um pouquinho, você colhe frutos lá na frente. Não tenha a menor dúvida. Cria sua rotininha. Saiba que você precisa fazer relacionamento todo dia. Fazer né, seja com marca, com agência, com influenciador, com assessor. Todo dia um pouquinho. Não ser, né? Também não é pra atolar de coisa. E assessor e influenciador. E também, assim, fazer relacionamento também não é deixar as pessoas passarem por cima de ti também, né? Tem que também ter um bom senso ali, saber também aonde que a pessoa tá querendo criar um relacionamento contigo, onde tá querendo... como é que eu posso explicar?
Pegar a mão, o braço todo. Abrir mão de algumas coisas, mas também não deixar também que a pessoa te dominar, né? Então tem que saber ter esse bom senso também, né? Esse equilíbrio, E é né? o que a gente falou no podcast passado. Quem perdeu o podcast passado, a gente conversou um pouquinho sobre o fato de já chegar um pouco esperto no mercado, né? Chegar sabendo que tem algumas pessoas que não são legais. Não vai sair sendo amiguinho de todo mundo, abraçando todo mundo. Tem essa... Torcer, né? Esse, né? Observe também pra saber quem que tá funcionando bem. E a última dica desse, que eu falei brincando aquela hora, que é que a gente sempre repete, eu vou repetir isso em todos os podcasts, gente. Não assessore qualquer um. Escolha um bom influenciador para assessorar. E a gente já falou disso, explicando os dados, as estatísticas. Acho que todo episódio a gente fala sobre isso, né? Porque e é bom ficar bem claro aí pro porque pessoal. é o ponto principal mesmo, é ter a pessoa certa para assessorar, para não perder tempo. Total. E agora para ter liberdade? Bom alinhamento com o influenciador. Porque se você não tiver um diálogo aberto com o influenciador, se você não conseguir conversar com ele, se você não conseguir alinhar o que é sua responsabilidade, o que não é, se você não conseguir comunicar para o influenciador que você está trabalhando, quais projetos você está fazendo, quais marcas você está prospectando, entrando em contato, vendendo o influenciador, ele vai se sentir inseguro, ele vai ficar muito apegado em você, ele vai acabar querendo te controlar, ele vai acabar querendo tá muito no seu pé, sabe? Uhum. Então tenha bastante diálogo, alinhe tudo muito com ele para que você consiga ter o seu espaço, a sua liberdade de trabalhar nos seus horários e tudo mais. Então, se você não tiver esse alinhamento com o seu cliente, porque o influenciador é nosso cliente, né? Ele vai acabar tirando o poder da sua liberdade. Só que liberdade vem muito junto com dinheiro. Se você não tiver dinheiro, se você não tiver relacionamento com marca, fizer tudo que a gente falou no tópico anterior, dificilmente você vai conseguir ter liberdade. Mas um ponto importante é esse alinhamento com o influenciador. E eu também acho que liberdade também é ter a saúde mental em dia. Boa. E a partir do momento que tu tem a saúde mental em dia trabalhando ali com tranquilidade, tu acaba ganhando dinheiro também, né? O dinheiro vem automático, na verdade, né? Quando tu trabalha com leveza. Total. Com leveza. Então, para ter liberdade, cuide da sua saúde mental. Né? Se priorize em quando você souber que precisa disso. A gente precisa se priorizar sempre, né? Então, todos os dias se prioriza um pouco, né? Parte do tempo você precisa desse tempinho, né? Pra você. Isso aí. E, por último, reconhecimento. Como fazer para ter reconhecimento? Uma dica prática, né, gente? Dê o seu melhor. Faça um bom trabalho, né? Eu acho que reconhecimento é uma coisa muito abrangente. O que tu considera como reconhecimento? O que é reconhecimento? Porque talvez o reconhecimento pra ti não é a mesma coisa que o reconhecimento pra mim. Legal. Sabe o que pra ti, Maria Laura, o que é o reconhecimento? O reconhecimento pra mim é ver o meu trabalho tendo resultado, tendo efeito. Sabe? Então é ver o influenciador fechando publi. Tipo, agir, sabe? Isso, tipo... Por exemplo, quando eu trabalhava em ambiente corporativo, que eu trabalhava na área da comunicação, trabalhava dentro de uma grande... né? A gente trabalhava na maior empresa de comunicação do sul do país. Eu fazia um trabalho, criava um projeto, só que eu não via esse projeto indo pro ar. Eu não executava esse projeto, eu não via o impacto que esse projeto tinha. Eu não conseguia ver o resultado do meu trabalho. Eu só executava. E eu não conseguia ver resultado. Então, agora na assessoria, o que eu sinto? Quando eu vejo a agenda cheia do influenciador, cheio de publi, quando eu vejo aquele publi repercutindo, pensamos na ideia, engajou super, deu super resultado, feedback positivo do cliente, da marca, né? Falando, nossa, vendeu super, deu um monte de seguidor, adorei. Isso é reconhecimento. Isso é olhar e ver, tá valendo a pena, sabe? É eu fazer um projeto para um influenciador de um evento e conseguir vender, né? E ver ele indo pro evento. Eu consegui ver, né? Às vezes ter galgado muito tempo por um grande contrato com uma grande marca e ver esse contrato sendo assinado, né? Valer a pena, assim, tanto tempo de relacionamento. Então é ver o resultado. Isso é ser reconhecida pra mim. E pelas histórias que tu ouve das tuas alunas, pra elas, o que é o maior reconhecimento pra elas? É isso. Também, isso. Mesma coisa? Total. Não é tipo ter dinheiro ou poder trabalhar de qualquer lugar? Pois isso pode ser um reconhecimento também. Pode. Não, mas é mais... Quando a gente fala de reconhecimento, a gente tá... Quando eu pergunto pra elas estão falando mais sobre... ver o resultado do trabalho, receber feedback positivo do influenciador, sabe? Ele dizer, nossa, amei esse projeto que você fez, amei que a gente fechou essa campanha, é o cara te reconhecendo por esse trabalho, ou a marca dizendo, nossa, deu super resultado esse publi, nossa, que publi incrível, que vídeo lindo, que tudo, sabe? Então, é fazer o trabalho e ver que aquele trabalho teve um impacto no objetivo final. O objetivo final não era dar resultado pra marca? Deu. O objetivo final não era fazer o influenciador ficar feliz com contratos? Teve. Sabe? É isso. E o objetivo final, ganhar dinheiro? Sim, também teve automaticamente com tudo isso. Total, exatamente. E pra você ter esse reconhecimento, você precisa fazer um trabalho bem feito. E trabalho bem feito é trabalho dando o seu melhor. Às vezes o nosso melhor não é perfeito. Nunca é perfeito, na verdade, né? Mas às vezes o nosso melhor
é bom, é ok, mas é o nosso melhor. E quando eu sinto, pelo menos pra mim, né? Quando eu sinto que eu dei o meu melhor e depois, no fim, eu me sinto reconhecida. Eu sinto que, por mais que às vezes não tenha ficado perfeito, é isso. A gente dar o nosso melhor, a chance de a gente ter o reconhecimento lá no fim é maior. Então, dê o seu melhor ali, é um trabalho... Vai encontrar... E seja consistente, né? Consistente, sim. Se você não tiver uma rotina, ali uma rotina entre aspas, né? Mas um ritual de você todos os dias fazer relacionamento com marca, tá em contato com seu influenciador e tal, no fim você não vai conseguir ser reconhecido, né? Então tem que ter consistência, não parem, sem pressa e sem pausa. Não precisa correr, mas também não pode parar. Fechado. É isso, acho que finalizamos. Tem uma atividade prática pra hoje. Vamos fazer uma atividade prática, gente? Dito isso, né? Soube que posso ter liberdade, reconhecimento e dinheiro dentro da assessoria. Avaliei, acho que é pra mim, gostei da oportunidade, entendi como eu posso fazer isso com algumas dicas práticas. Agora é você dar o primeiro passo. Primeiro, para você entrar pro mercado, que a gente tá falando aqui com quem não tá no mercado ainda, né? Esse vídeo é principalmente para quem ainda não tá e quer entender se gostaria de entrar. Então, dê o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Começa a procurar influenciadores, sem pressa. Então, começa a escolher aquele influenciador, pesquisa no TikTok, que tem muita coisa de gente legal, pesquisa no Instagram, começa a fazer uma lista desses influenciadores que chamam a sua atenção. Faz esse pequeno passo em direção ao seu sonho, em direção à sua liberdade de vida, seu reconhecimento e seu dinheirinho no bolso. Só pesquisar e guardar essa informação. Guarda isso. Depois você vai dar os próximos passos. Agora você só precisa fazer isso. Se você fizer isso, você já vai estar... você vai começar a abrir os seus olhos, porque daí muda o seu comportamento na hora de consumir a rede social, né? Você começa a olhar pra rede social com outros olhos. Começa a ver o feed, o For You do TikTok, já pensando, acho que esse aqui pode ser, vou separar, sabe? Então, já mudar a sua mentalidade pra esse ponto de vista, um ponto de vista um pouco mais estratégico e tudo mais... já é um passo bem importante. Inclusive, a gente tem um episódio aqui do podcast que fala só sobre isso, né? De dicas de como achar o influenciador certo, né? É verdade. Então, você sabe, tá, e agora, por que eu faço? Tá, tem atividade, tem que procurar influenciador, mas como que eu procuro? Como é que eu vou saber? Tem um vídeo aqui falando só sobre isso. É verdade. Temos então, bastante material sobre isso. Assiste o vídeo sobre isso e vai lá fazer a atividade. Perfeito. Então tá bom, gente. Obrigado por terem ficado até o final. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu adorei conversar com vocês sobre isso. Valeu, John. Fechou. Mais um podcast. Até a próxima. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.